Dentro do universo da aviação, temos gigantes como Boeing e Airbus. Mas não podemos esquecer da brasileira Embraer. Fundada em 1969, inicialmente como estatal, a Embraer rapidamente se destacou globalmente na produção de aeronaves. Ela não apenas fabrica aviões comerciais e executivos, mas também militares e agrícolas. Com os anos, seu portfólio cresceu, consolidando-se como uma referência no setor. A Embraer, por vezes, concorreu diretamente com a canadense Bombardier, que tem origens nos anos 40. Essas duas empresas disputam um segmento especial: voos regionais. Esses voos, que representam 1/3 dos comerciais, conectam cidades menores a metrópoles. Eles são vitais para a economia global. No entanto, voos regionais exigem aviões específicos, menores, porém eficientes. Enquanto Boeing tentou com o 717 e a Airbus com o A318, ambos não obtiveram sucesso. Assim, concentraram-se em aeronaves maiores. Isso deixou um mercado de 10 bilhões de dólares para empresas como a Embraer explorarem. Mas como o Brasil, não famoso por grandes sucessos empresariais, penetrou nesse mercado tão competitivo? E qual o segredo da Embraer para não só se manter, mas virar referência? Na década de 1940, o Brasil testemunhou a fundação de uma instituição transformadora, o CTA. Mais tarde, este se transformaria no DCTA. Esta mudança não foi apenas nominal, representou um compromisso mais profundo com as ambições aeroespaciais do Brasil. Era evidente que o país tinha uma visão clara, queria estar na vanguarda da ciência e tecnologia aeroespacial. A década de 1950 trouxe outro marco significativo: a criação do ITA. O ITA não era apenas mais uma instituição educacional. Desde o início, ficou claro que se destinava a ser um centro de excelência. Esta reputação não foi por acaso, mas sim o resultado de um investimento e planejamento meticulosos. Ao mesmo tempo, surgiu o IPD, com um enfoque distinto, mas complementar, centrado na pesquisa e desenvolvimento. Mas qual era o papel real do ITA e do IPD para o Brasil? A resposta é simples. Eles foram os pilares da inovação aeroespacial do país. Muitos dos pioneiros da indústria saíram das salas de aula do ITA e ingressaram nos laboratórios do IPD. E foi nesta combinação dinâmica que nasceram designs icônicos de aviões como o Bandeirante, Ipanema e Urupema. Cada um destes aviões tinha uma proposta distinta. O Bandeirante, por exemplo, foi projetado para atender às necessidades civis, enquanto o Ipanema tinha uma vocação agrícola. Refletindo sobre essas inovações, é impossível não fazer paralelos com o Vale do Silício. Lá, os recém-graduados estavam quebrando paradigmas e fundando startups. Este modelo de inovação, baseado na academia, que gerou gigantes da tecnologia no Vale do Silício, estava fazendo o mesmo pelo Brasil no campo aeroespacial. Mas o que alimentava esse ecossistema inovador? Podemos apontar para o modelo tripla hélice de inovação. Esse conceito reúne 3 pilares: o Estado, as instituições acadêmicas e o setor privado. Juntos, eles criam um ciclo virtuoso de inovação, como visto com a Embraer. Falando da Embraer, o projeto Bandeirante merece destaque. Coordenado por Osiris Silva, emergiu não apenas como um avião, mas como um símbolo de progresso. Ele era eficiente, inovador e viável para voos regionais. O impacto deste projeto foi tão significativo que, a partir dele, a própria Embraer foi concebida. A Embraer se consolidou em um período econômico otimista, impulsionada pelo milagre econômico. E logo, com a liderança visionária de Osiris Silva, tornou-se um nome respeitado. O Bandeirante evoluiu e se adaptou ao mercado, e sua versatilidade permitiu que conquistasse espaço em territórios globalmente disputados. No entanto, a jornada da Embraer não foi apenas sobre um avião. Os anos 80 viram o nascimento do Brasília, uma aeronave que levou a inovação a novos patamares. Mais rápido, mais confortável e mais avançado tecnologicamente, o Brasília se estabeleceu como líder em sua categoria. Mas a Embraer não se contentou. Sua linha diversificada incluía o Chavante, Ipanema e Xingu. E, claro, o Tucano, um design revolucionário que redefiniu o treinamento de pilotos. Foi adotado internacionalmente e até treinou a realeza, como o Príncipe William. Os desafios eram inevitáveis. A crise financeira dos anos 80 e a concorrência global colocaram a Embraer à prova. Lançamentos como o Vector enfrentaram tempos difíceis. O resultado? Uma reestruturação e privatização em 1994. Porém, a influência governamental permaneceu, garantindo uma parceria estratégica. Renovada, a Embraer lançou o ERJ-145, um marco na aviação. As companhias aéreas ao redor do mundo viram seu valor, mas, em meio a um mercado saturado,
Qual era o diferencial da Embraer? Ela percebeu nichos e oportunidades que outros não viram, mostrando que a visão, combinada com inovação, é a chave para o sucesso. A aviação comercial é vasta e multifacetada, atendendo às mais variadas demandas do público. O cenário é simples. Todos nós precisamos ou desejamos viajar, seja para perto ou longe. E é neste cenário que as empresas de aviação moldam sua frota. Para compreender o ecossistema da aviação, é preciso notar que existem dois tipos principais de viagens: as longas e as curtas. E é aqui que entram as grandes fabricantes, como Boeing e Airbus. Elas produzem majestosos aviões, de grande porte, capazes de cruzar continentes. Essas aeronaves são ideais para quem deseja cruzar grandes distâncias, pois possuem uma vasta capacidade de passageiros e um alcance imenso. Porém, nem todos querem ou precisam viajar tão longe. Algumas pessoas só precisam se deslocar por curtas distâncias. E para estes trajetos, aqueles grandes aviões da Boeing ou Airbus são simplesmente inadequados. Imagine o gasto com combustível, a manutenção e, claro, a impraticabilidade de usar grandes aeronaves em aeroportos menores. Estas demandas menores deram origem às rotas regionais, servindo trechos mais curtos, por vezes interligando pequenas cidades, ou estas, a centros urbanos maiores. Ao observar essa segmentação, é importante reconhecer os desafios que cada tipo de rota apresenta. Enquanto aeroportos em cidades grandes podem acomodar facilmente os gigantes do ar, as cidades menores têm aeroportos que não suportam essas grandes máquinas. Então, surge uma necessidade: aviões menores, mais econômicos e adaptados para este cenário. E é neste contexto que a Embraer se destaca. Na década de 70, o mundo estava em plena efervescência da aviação comercial a jato. Aviões com motores a jato tornavam-se comuns, e as grandes companhias aéreas se focavam cada vez mais em adquirir esses grandes modelos. No entanto, este movimento deixou uma lacuna no mercado para aviões menores, e é exatamente nesta lacuna que Osiris Silva, um visionário da Embraer, viu uma oportunidade dourada. A resposta da Embraer a essa demanda negligenciada foi o Bandeirante, um turbohélice ágil, econômico e perfeito para distâncias mais curtas. Era compatível com aeroportos menores e tinha um custo operacional mais baixo. Tornou-se, assim, o objeto de desejo de muitas companhias aéreas, que viam nele uma solução para retomar ou intensificar voos regionais. O sucesso do Bandeirante não foi apenas um acaso. Era fruto de uma visão estratégica e da identificação de uma demanda latente no mercado. Cláudio Cavalca, em sua obra, destaca o quão revolucionário foi o Bandeirante na época, preenchendo uma lacuna que ninguém até então havia percebido. Por outro lado, grandes fabricantes como a Boeing tentaram se adaptar. A tentativa da Boeing com o 717 foi uma resposta tardia à demanda por voos regionais, mas teve vida curta. Em paralelo, o cenário da aviação mundial mudava com eventos como os ataques de 11 de setembro, afetando a dinâmica das empresas. Nesse meio tempo, a Bombardier, uma fabricante canadense, também enxergou oportunidades. Eles lançaram o Series, uma tentativa de criar um modelo intermediário. Porém, tiveram desafios, principalmente quando entraram em confronto direto com a gigante Boeing nos Estados Unidos. Em meio a batalhas de gigantes, a Airbus aparece. Ao adquirir parte do projeto Series da Bombardier, conseguiu evadir pesadas taxações e reposicionou a aeronave no mercado com o nome A220. A estratégia foi bem sucedida e o A220 ganhou terreno rapidamente. O cenário, então, mostrou duas gigantes aeronáuticas, Airbus e Boeing, tentando dominar todos os segmentos do mercado. Mas com uma diferença. Enquanto a Airbus conseguia entrar no mercado regional através da Bombardier, a Boeing ainda procurava seu espaço, e a solução apontava para a Embraer. Em resumo, a aviação comercial, com suas nuances e demandas, é um terreno fértil para inovações e estratégias. Seja em voos longos ou regionais, há sempre espaço para quem observa atentamente as necessidades do mercado. No vasto mundo da aviação, marcado por gigantes como Boeing e Airbus, a presença da Embraer, uma empresa genuinamente brasileira, destacou-se. Este cenário já complexo tornou-se ainda mais interessante quando a Boeing, buscando equilibrar seu jogo, cogitou uma união estratégica com a Embraer. A proposta da Boeing não surgiu do nada. Eles enxergavam uma oportunidade real. Ao adquirir a divisão comercial da Embraer, poderiam competir com a recente jogada da Airbus no mercado de voos regionais. Era mais do que apenas negócios. Era uma chance de redefinir o panorama da aviação comercial.
Em 2018, as estrelas pareciam alinhadas. Ambas as empresas, reconhecendo os benefícios mútuos, assinaram um acordo preliminar. Juntas, formariam uma empresa conjunta, combinando a expertise da Boeing com o engenho da Embraer. Entretanto, em grandes jogadas, desafios são inevitáveis. Complicações regulatórias surgiram, adicionando camadas de burocracia ao processo. Além disso, a Golden Share, do Brasil, uma espécie de direito especial de voto, precisaria aprovar a união. A Boeing estava pronta para fazer uma oferta substancial, 3,8 bilhões de dólares por uma fatia significativa da nova entidade. Mas, em meio a todos esses desafios técnicos e regulatórios, havia uma questão mais sutil, porém complexa: o sentimento nacional. O Brasil tem orgulho da Embraer. Grandes acionistas como BNDES, Previ, Itaú e XP eram prova da confiança nacional na empresa. Qualquer mudança significativa exigiria sua aprovação. Esta não era apenas uma transação comercial. Envolvia sentimentos, histórias e identidade nacional. Por um momento, parecia que todos os obstáculos seriam superados. As empresas estavam resolutas, e o governo brasileiro, reconhecendo os benefícios potenciais, deu seu aval. Para a Embraer, em particular, isso era uma janela de oportunidade, especialmente depois da investida da Airbus ao adquirir o C-Series da Bombardier. Além das implicações comerciais, a Boeing tinha um interesse especial no talento da Embraer. A base de engenheiros da Boeing estava envelhecendo e o pool de talentos jovens e inovadores da Embraer era extremamente atraente. No entanto, o destino tinha outros planos. Em abril de 2020, de forma abrupta e inesperada, a Boeing recuou. A decisão da Boeing não ocorreu em um vácuo. A empresa enfrentava uma das maiores crises de sua história devido a falhas no 737 MAX. Paralelamente, o mundo era atingido por uma pandemia sem precedentes. A aviação, como muitos outros setores, estava em apuros. Com o colapso do acordo, as tensões escalaram. A Embraer acusou a Boeing de desistir indevidamente, levando a relações amargas. Mas em meio a todo esse caos, a Embraer mostrou seu espírito resiliente. Hoje, a Embraer está determinada a seguir seu caminho. Reconhecida por sua excelência, com mais de 8.000 aeronaves entregues desde sua fundação, a empresa continua inovando. O lançamento do C-390 Millennium é um testemunho disso, assim como os E-Jets E2. Além disso, a empresa está se preparando para o futuro. Projetos de aeronaves movidas a hidrogênio e investimentos em veículos elétricos mostram sua visão. A história da Embraer e Boeing é uma mistura de negócios, nação e inovação. E como dito por Osiris Silva, fundador da Embraer, a Embraer é uma realidade maior que o sonho. E agora, o que você pensa disso? Deixe seus comentários abaixo. Agora, se você quer saber qual é a empresa brasileira, também no setor de transporte, que é uma das melhores do mundo e nasceu no sul do país, clique no vídeo que está passando na sua tela e descubra que empresa é essa. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e de se inscrever no canal, ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.